Olá, está no ar o programa Em Discussão da TV Assembleia. Hoje vamos abordar um tema muito importante para a gestão pública do nosso Estado, o Orçamento Democrático Estadual. O secretário Júnior Caroé, responsável por coordenar este importante projeto, está aqui para explicar como as plenárias populares vão funcionar e como o povo pode participar ativamente na definição dos investimentos que serão feitos em áreas fundamentais como saúde, educação e infraestrutura. O ODE tem como objetivo aproximar a gestão pública da população, garantindo que as necessidades mais urgentes da nossa gente sejam atendidas. A partir de agora, você vai entender como se darão as discussões sobre o orçamento do Estado e como a sua voz pode contribuir para transformar a realidade do nosso Estado. Fique com a gente e acompanhe a conversa com o nosso secretário Júnior Caroé. Júnior, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia ou Discussão. E estarei aqui completamente à disposição para tirar dúvida de nossa gente, de como elas participarem mais efetivamente na construção das políticas públicas do governo do Estado. Queria que você começasse explicando para quem está nos assistindo e ainda não conhece o orçamento democrático, o que é exatamente o orçamento democrático estadual. Olha, Marcos, o orçamento democrático ele é nada mais e nada menos que um instrumento de participação cidadã no qual permite que a nossa população ela possa influenciar diretamente nas decisões do governo no tocante à organização e à execução do orçamento público. Então, como é que a gente faz isso? Todos os anos a gente dá uma rodada em todas as regiões da Paraíba e no meio dessa rodada que a gente faz, nós fazemos uma plenária em cada uma das regiões. Então, nessas plenárias, a população ela é convidada a apresentar suas demandas, mas também a priorizar aquilo que ela apresentou, o que de fato ela necessita para aquele momento, Porque como a gente trabalha com orçamento público, a gente sempre trabalha anualmente. Então, a gente vai perguntar para a população o que é que ela quer para o ano seguinte. Ou seja, essa movimentação que o governo faz de convidar a população, de ir até onde ela mora, onde ela vive, tem suas relações, e perguntar para ela o que é que ela acha aonde deveria ser utilizado o dinheiro, que também é dela, Isso facilita o canal de diálogo entre o governo e entre a sociedade. E isso faz, por exemplo, que as nossas políticas públicas, elas sejam mais efetivas e, de fato, elas tenham a cara da real necessidade da nossa população. Júnior, as plenárias populares do orçamento democrático são o ponto alto do sistema, do projeto do orçamento democrático, mas existem atividades durante todo o ano também. Então, eu queria que você falasse primeiro o que são de fato essas plenárias populares e o que acontece antes até chegar a esse momento. Tá certo, Marcos, deixa eu lhe dizer. Todos os anos, o governo ele se organiza por meio da Secretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual, que por sua vez é uma vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é justamente o órgão do governo responsável em organizar todas as leis orçamentárias, seja ela a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é agora no primeiro semestre, seja ela a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento público propriamente dito, ou o PPA, que é o Plano Plurianual do governo. Então, todos os anos, a partir dos meses de fevereiro e de março, nós começamos a nossa primeira etapa do que a gente chama de ciclo orçamentário anual. O que é essa primeira etapa? Essa primeira etapa ela consiste em pequenas reuniões que nós realizamos em cada um dos 223 municípios, que nós vamos chamar de reuniões preparatórias. Essas reuniões podem acontecer em escolas, em sindicatos, em associações urbanas, em rurais, em movimentos sociais, enfim. Aonde convidarem o orçamento democrático e juntarem gente, a gente vai lá para explicar a essas pessoas como elas podem participar diretamente na priorização de demandas para o orçamento público. Então isso acontece mais ou menos em até 2 meses antes de começarmos as nossas plenárias. Essas plenárias, que aí você já me perguntou, são justamente o apogeu dessas reuniões preparatórias, que é quando o governo ele se desconcentra de João Pessoa, Ele sai de seus gabinetes, o governador João Azevedo, juntamente com todo o seu secretariado, ele anda cada uma das 14 regiões, começando aqui em João Pessoa e encerrando lá em Cajazeiras, mas não necessariamente nessa ordem, Começando por João Pessoa, depois por Guarabira, não. Ele vai passar por todas as regiões, leva todos os seus secretários e, nesse momento, os secretários, juntamente com o governador, vai escutar quais são as principais demandas da população. Porém, a gente não vai apenas escutar quais são as demandas da população. Em paralelo a isso, junto com essa visita que o governo faz em cada uma das regiões, Marcos,
nós levamos também uma feira de serviços, que nós chamamos de cidadania democrática. Ela ajuda no processo de mobilização para que as pessoas entendam quais são os serviços rápidos que elas podem fazer, que não dependem necessariamente do orçamento público. E aí, claro, na noite de cada um desses dias, né, nós vamos nos reunir em um ginásio, possivelmente de alguma escola estadual, onde o governador vai estar lá com seus melhores ouvidos para escutar o que essa população tem para trazer. E aí, a gente não encerra esse ciclo apenas nas plenárias. Passadas as plenárias, né, nós vamos fazer uma sistematização de tudo aquilo que foi demandado pela população, saber aquilo que teve uma alta adesão. O que é uma alta adesão? Aquilo que teve muito voto, né, aquilo que foi muito pedido e que foi bem votado no nosso sistema de votação. E aí, a partir daí, apresentamos para as secretarias de Estado e aí elas vão colocando dentro dos seus planejamentos anuais. Só para você ter noção de qual número eu estou falando, no ano de 2024, nós tivemos 167 mil demandas diferentes apontadas pela população ao longo de 16 audiências, né? Então, dessas 167 mil demandas, nós tivemos que enxugá-las para 210 apenas, que a gente apresentou para as secretarias, por serem algo que tiveram muita relevância, que tiveram alta adesão e que hoje estão compondo os planejamentos estratégicos das secretarias, claro, e o orçamento público do ano de 2025. Júnior, eu acredito que na implantação desse sistema, desse projeto, vocês tenham enfrentado alguma resistência da população, porque não estava acostumado, né, com esse processo democrático de tomada de decisões por parte do governo, né, acostumado com as decisões vindo de cima para baixo. Passado todos esses anos, acredito que a população já se apropriou desse instrumento, mas queria que você reforçasse a importância da população participar dessas plenárias do orçamento democrático. Olha, a importância da população participar, meu querido Marcos, ela é fundamental. Ela é fundamental não só no processo de priorização de demandas, mas ela é fundamental no processo de criação de políticas públicas que sejam mais eficientes, porque é aquilo que você acabou de dizer. A nossa população, ela historicamente, ela teve acostumado das decisões sobre suas vidas serem tomadas em gabinetes em João Pessoa. E aí, claro, quando chegasse na hora de repartir o bolo do orçamento, esse bolo sempre era repartido para cidades que possivelmente ou potencialmente, né, pudessem dar algum resultado eleitoral para o governo que tivesse vigente. Ou seja, a maioria do nosso orçamento público, ao longo dos anos da história, ele foi derramado, né, ou investido em grandes centros urbanos. E aí eu falo em João Pessoa, eu falo em Campina Grande, eu falo em Patos, no máximo ali em Cajazeiras, em Sousa, em Guarabira. E populações de pequenos municípios, né, como Cochichola, Serra Branca, Zabelê, Iraúna, Tacima, né, elas ficavam muito a cargo de quem pudesse as ajudar. Então, isso ficou durante muito tempo ficando a cargo ou do prefeito ou da prefeita vir até João Pessoa, com um pires na mão e dizer, olha, governador, ajuda a minha cidade. Ou então pegar um deputado estadual, um deputado federal, que levasse para as estruturas do governo para também fazer essa mesma ponte, né, do governo e os municípios pequenos. Porém, com a implantação do orçamento democrático, essa lógica mudou. Porque aí Dona Maria de Cochichola, ela pode decidir onde o dinheiro da infraestrutura pode ser utilizado na sua cidade. Seu João de Serra Branca, ele pode decidir onde o dinheiro da educação pode ser utilizado em seu município, né? Dona Ana, daqui de João Pessoa, da periferia de João Pessoa, ela pode também estar decidindo aonde o dinheiro pode ser utilizado para a melhoria da sua vida. Ou seja, com o orçamento democrático, a gente começa a evidenciar aquelas pessoas que precisam e que possuem ou não possuem diretamente na sua porta a oferta de política pública. E, claro, elas deixam de serem decididas nos gabinetes aqui em João Pessoa e começam a ser decididas ao longo do território paraibano. Ou seja, fazendo essa movimentação, além de ampliar o canal de diálogo que o governo tem com a população, repito, nós conseguimos fazer políticas públicas que sejam mais execuíveis, mais efetivas. Hoje a gente poucamente vê, por exemplo, um ginásio depenado na beira de uma estrada, né? A gente já viu isso muito na Paraíba. Ou um hospital que passa 20 anos sem ser construído. E isso é um fruto de coisas que não são dialogadas com a população, né? Simplesmente é um ginásio que é colocado num lugar, mas esqueceram de combinar com a população que vai utilizar aquele ginásio. Ou um hospital que é construído num município
que, por exemplo, já possuem um outro hospital e que ele não acaba sendo concluído. Então, quando a gente coloca a população para dentro dessa jogada, né, para dentro dessa grande união, vamos dizer assim, de diálogos, além de fortalecer a democracia, qualquer política pública, ela tem realmente a cara da necessidade real daquilo que a gente vai fazer, seja no Sertão, seja no Cariri, seja no Brejo Paraibano. Porque é a população dessa vez que vai estar priorizando, e não só o governo, não só seus secretários, não só seus prefeitos, não só seus deputados. Júnior, quais as áreas de governo que são mais impactadas por esse processo de participação popular, e se ao longo dos anos também você observa que há uma mudança de prioridade que a população vai apontando de um ano por outro, ou de um período por outro? Inicialmente, Marcos, quando foi criado o orçamento democrático, a população ela veio muito solicitar, né, ou demandar aquilo que a gente chama no orçamento democrático de trinômio pedra, cimento e tinta. O que é isso? São construções, né? Podem ser construções na área da educação, uma construção, uma reforma de uma escola, pode ser uma construção na área da saúde, como um hospital, a construção, a ampliação de um equipamento que já existe, pode ser uma pavimentação de uma estrada, a implantação de um abastecimento de água. No início do orçamento democrático, tudo ficou muito preso ao tocante de infraestrutura. Por quê? A gente percebia que existia um certo desequilíbrio entre as regiões. Nós tínhamos regiões que eram muito bem atendidas do ponto de vista da infraestrutura, mas tínhamos regiões, como Princesa Isabel, a região de Princesa Isabel, da Serra do Teixeira, por exemplo, que eram muito esquecidas. Eu não sei se é porque era longe ou se porque realmente a gestão estadual não conseguia chegar lá. Então, nesse início, a gente começou a diminuir essas distorções regionais a partir da feitura de infraestrutura. Mas aí, claro, quando a nossa população ela entendeu o poder do orçamento democrático, entendeu que ele serviria muito mais para ter infraestrutura, né? Ela começou a demandar outra coisa. A maior prova, por exemplo, disso é que no ano passado o grande carro-chefe que nós tivemos, além da educação, que era sempre um carro-chefe no ciclo do orçamento democrático, nós tivemos o esporte e lazer, né? Nós tivemos 9 regiões do estado que demandaram ou quadras, ou ginásios, ou vilas olímpicas, ou espaços de sociabilização da comunidade a partir dos esportes. E isso para o estado foi algo muito novo, como por exemplo a política para a pessoa com deficiência, que no ano passado, né, começamos desde a nossa primeira audiência em Cuité, onde a gente viu que mães atípicas de 12 municípios se reuniram e foram lá. Olha, governador João, o que a gente quer é que o senhor possa implantar aqui um centro de atendimento ao autismo, porque a gente não tem condições de muitas vezes estar levando todos os dias nossos filhos ou em Campina Grande ou em João Pessoa para se ter um tratamento, né? Então, isso se repetiu em Souza, isso se repetiu em Monteiro, isso se repetiu em Cajazeiras. E claro, se eu pudesse citar também outras áreas que o governo foi pego assim de surpresa, a partir da mobilização da própria população, nós podemos citar no próprio Cariri, que eles escolheram energias renováveis como uma demanda prioritária no ano de 2023, como Pombal, no ano de 2024, escolheu a ciência e tecnologia também como área prioritária. Então a gente percebe que com o amadurecimento da nossa população e com esse contato direto entre o governo e ela já não vai pedir mais só infraestrutura, ela vai pedir agora qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela independe se tem parede ou não. É verdade. Estamos conversando com o secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho.